Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e este é o canal História e Cultura de Orleans. E o vídeo de hoje traz a recordação de uma lembrança em que gravei com a dona Zenaide de Biasi no dia 5 de abril de 2022. Na data, ela estava com quase 85 anos de vida. Nesta oportunidade, ela conta um pouco de suas histórias. Antes de assistir esse vídeo, já convido a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem os sininhos de notificações, curtem e compartilhem. E ele vendia fiado para pagar no fim do ano. A gente comprava com a caderneta, ele marcava, fim do ano a gente pagava e ele ainda dava uma gorjeta. Então ele auxiliou nós porque nós saímos sem nada. E o meu sogro da lá dizia, tu tá vendendo fiada, se ele não te pagar, eu também não vou te pagar. Ele dizia, paga sim, seu filho é trabalhador, casou com uma mulher que sabe fazer economia, ajuda bastante. E aí o primeiro ano nós passamos errado, bem errado. Aí do segundo ano... Apertado financeiramente. Aí do segundo ano em diante, aí eu já tinha criado umas galinhas, já tinha mais um meio de vida. Mas no primeiro ano foi difícil, muito difícil. Depois quando tinha o Rudinei completou 6 meses dentro do hospital. Ele ia morrer naquela noite se não trouxesse ele para o hospital. E depois a cabeça cheia de tumor, deu pneumonia e as mulheres foram lá e disseram, se vocês não levam esse menino para o hospital hoje, ele não merece. Que era seu filho? Que era o meu filho, o Rudinei, o mais velho. Aí o meu marido foi lá, o meu sogro tinha dinheiro. Aí o meu filho foi lá e disse, pai, empresta dinheiro que nós temos que levar o menino para o hospital. Ele disse, o pobre quando não tem dinheiro para botar filho no hospital, deixa morrer. Aí o meu marido saiu correndo, foi lá, o seu Joconde disse, vai te salvar teu filho. O senhor Joconde Crozeta. Seu Joconde, eu sempre dizia... Pai do saudoso Luiz Crozeta, que eu conheci, foi prefeito de Orleans. Eu sempre dizia, a tua vida tu deve para o seu Joconde, porque se ele não emprestasse o dinheiro, como que nós ia fazer? Nós não tinha. Então, para nós ele foi um pai, foi mesmo. Aí eu já fazia bastante coisa, né? Aí ele dizia para mim, olha, não é só com dinheiro que a gente compra, porque eu amarrava vassoura, eu plantava amendoim, eu fazia de tudo para fazer dinheiro. Ele dizia, se tu amarrar uma vassoura que te sobra, traz aqui que nós troquemos. Banana, foi plantado nos pés de banana, ao meio-dia eu enchia um balainho de banana, levava lá, trocava por coisa, né? Por louça, por alguma coisa. Então o seu Joconde me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa para ir para frente, né? E aí depois dos 3, 4 anos, então aí melhorou, né? Porque aí a gente já corria bastante. Mas o primeiro e segundo ano não foi fácil. E aquele tempo, vó, os colchão era colchão de palha, né, Tinha vó? que desfiar palha, Eu né? também dormi em colchão de palha. Eu nasci dia 15 de dezembro de 1969. Estou com 52 anos. Eu vivi o colchão de palha, o tempo do colchão de palha, a lamparina dentro de casa, né? A lamparina que o neném ficava até com o narizinho tudo preto da fumaça. Quanta fumaça, né, vó? E as vós, mãe na época, era tudo na lamparina para remendar de noite, fazer o bordado, né, costurar. E eu sabia costurar. Remendar, não, imagina quanto remenda. Eu usei muito remendo na roupa também. Hoje eu olho que as nonas faziam, que a minha mãe fazia. Hoje eu olho esse pessoal com essa roupa rasgada, quanta roupa eu remendei dia de chuva, agora hoje eles rasgam. Eles compram roupa nova rasgada. Eu nunca comprei assim, né, mas a respeito, né? Sim, Ou tudo que é moda vira bonito, né? Nossa, dia de chuva eu botava uma pilha de carça e ia remendar na máquina, né? Botava esse remendo no joelho, que rasgava primeiro aqui. Nossa, dia de chuva era pouco para me remendar. E antigamente, vó, eu me lembro da falecida nona, mãe da minha mãe, eles lavavam a roupa na beira do corguinho do rio. Isso. Nem lavador não tinha. Isso. E a água era encanada com ripa, cortava, né? Me lembro, antes do tempo das mangueiras, as né? talhas de ripa, eu me lembro.
A roupa não tinha esse negócio de homo, essa coisa arada. A gente ensaboava e botava no pasto para clarar. Eu, depois de casada, eu era assim também, ali na minha sogra. É. Não tinha máquina de lavar roupa. Quanto lavar a mão? Nossa, quando Casei em 88. uma vez o pai vendeu um terreno que ele tinha no Rio Laranjeira, tocou um cheque de R$ 18 cada um, cada filho. A mãe disse, ó, compre-te na máquina. Aí eu comprei uma de madeira, daquelas que só batia, né? Então aí já melhorou, mas era, ó, tudo esfregado Tudo na na mão. mão, né, vó? Tinha que botar corá, E o ferro para passar na roupa era o ferro encher- com a brasa, né, tia? enchia de brasa, né? É, e ferro, né? As Isso, brasas. isso, É. era enchido de brasa. Nossa, Pra esquentar. era tudo muito difícil. É. Mas a gente pensava que não tinha coisa melhor, né? Então se contentava com aquilo. Sim, sim. Era aquilo que tinha para sobrevivência, então nós achávamos que não tinha coisa melhor. Hoje a gente vê o tempo que a gente se criou, como é que era, né? Como era difícil, né? Nossa, eu lembro desde quando nós estávamos em casa, a mãe comprava bastante roupa, fazia os vestidinhos de riscadinho, tudo igual para nós. Ih, mas aqui nós ficávamos faceiros com aqueles vestidinhos de... E os tamancos, vó? De galocha de madeira, que dizia o tamanco? toque, quando ia... Toque. Eu cheguei a ver, eu me lembro. Eu não usei, mas cheguei a ver. Eu cheguei a usar aqueles tamanhos. E a minha mãe conta, lá os antigos, lá meu sogro também contava, que se tirava o sapato, se lavava nos córregos do rio próximo à igreja, e se ia a pé, né? E se tirava o sapato, depois se lavava o pé e colocava perto da igreja. Colocava o sapato quando estava bem perto da igreja, até ali trazia na mão para não estragar. Muito A gente acha graça, mas era assim, né? Era. O calçado tinha que levar na mão para não estragar. Porque naquele tempo, para fazer o dinheiro, era bem mais difícil, né, vó? Se era difícil. Como que era difícil? Para lavrar a terra, uma vez era tudo na base da enxada, o arado de boi, tudo no boi. Eu né? nunca... Até chegar a tobato, o trator. Eu nunca estudei, eu nunca saí de lá para vir estudar. Mas eu dei aula 3 anos, eu dei catequese, eu costurava lá para aquela comunidade, eu fazia injeção, eu fazia curativo, eu metia a cara em tudo. Ah, é? Você tem um pouco de tudo, então. Pergunta para o Cristóvão quem foi que ensinou. A mãe dele desistiu, né? Porque, como diz ela, a mãe é mais difícil de desobedecer. Cristóvão Crozeta, que é filho do Luiz Crozeta, né? Que é neto do Giocondo que você fala, né? Isso, o Luiz Cristóvão, ela mandou ele na minha aula e ele aprendeu comigo. O Cristóvão Crozeta é o vereador, então, secretário da Agricultura, eu acho, né? E ele é tão simples que ele não tem vergonha de dizer que eu dei aula para ele, porque eu nunca fui professora, né? Mas tudo que eu fazia, eu caprichava para fazer bem feito. Então, eu fiz uma porção de coisa mesmo sem diploma nenhum. Viu, vó? Só com a força de vontade, né? Hoje em dia, vó, a gente, para ser uma pessoa assim especial, todos nós somos filhos de Deus, né? E temos nossos dons, né? Nós temos a nossa... Nós somos especiais, mas para ser assim, eu tenho diploma de advogado, ou de médico, né? Ou, né? Enfim, às vezes é uma pessoa simples, que não teve estudo, mas tem uma sabedoria, um saber assim, passar para os outros até melhor do que um que teve a graça de ter uns bons estudos. Porque às vezes a gente precisa de pessoas que estudam, né? Que se formam com a medicina, toda profissão é especial. Né? Mas a nossa, eu também não tive estudo, eu só fiquei até a 4ª série. Né? Isso. Mas a nossa capacidade de ir lá cuidar de um porco, de uma galinha, de plantar uma verdura, cuidar de uma roça, também é especial. Claro que né? Ser catequista, que eu também sou catequista, né? Isso, eu também fui. Ministra da Eucaristia também fui, sou leiga na igreja, na medida do possível. Nós também temos o nosso lado especial na vida. Há poucos dias eu entrei no comércio. Não precisa só ter estudo, eu não consegui estudar, mas eu sei que eu também contribuo com a minha família, com a sociedade, do jeito que eu posso, né? Esses tempos eu entrei num comércio e comprei para R$ 47 e dei uma nota de 50.
Ela pegou a calculadora para fazer. Eu disse, ô criatura, é 3 pilas que tu tem que me botar. Ela assim, ó, ela sabe. Ó. Mas meu Deus, eu não tenho o que saber, né? É óbvio, né? Meu Deus, ela foi me pegar a calculadora. Eu disse, mas gente, que é isso, né? A minha mãe, ela sabe fazer. A minha mãe estudou só até a 2ª série. Mas ela sabe fazer as contas de dividido, de vezes só na memória. Eu já não consigo. E ela consegue, ela divide tudo, ela dá o resultado, tudo. E foi para aula e vai fazer 80 anos agora, dia 5 de julho. Tá vendo? Minha mãe. E eu tenho um filho também, que enquanto um faz a conta na calculadora ou na caneta, ele já tem feita na de cabeça. E vó, então a gente já conversou bastante, daqui a pouco a gente grava mais um outro vídeo para contar mais histórias, né? Que é quando eu venho para Orleans, assim com o tempo eu venho visitar você de novo, a gente grava mais. Mas para finalizar agora essa lembrança que a gente está fazendo com a minha amiga que é a Zanaide, eu gostaria de saber se você sabe cantar ou sabe rezar alguma coisa em italiano, porque você é da origem da língua italiana, né? Você é italiana. Seus pais vieram lá nos naturais, lá os seus parentescos, de Ala, Trento, Itália, né, vó? Então, você sabe cantar alguma moda que represente a italianidade da nossa? A única coisa que eu também sou italiana? A única coisa que eu sei cantar é América. Ah, é? Então canta pra nós, vó. Vamos se despedir do vídeo com a avó cantando América, América. Consegue cantar um pouquinho, pelo menos? Até quando você consegue. Depois aí a gente encerra. Sim, até o meu pai dizia, quando eu morrer, eu quero uma missa cantada em italiano. Olha mas não só. deu certo. Não deu. Não deu. Depois, quando morreu, não sei se foi o Teófilo ou o Bastião, o Beno foi cantar e chorou na hora. Ele disse, me perdoa, mas eu não consigo, porque nós era mais que irmão. Aí o Beno não conseguiu. Eu conheci todos faleceram. O Beno não faz muito tempo, o Beno Cachoeira. E o Teófilo e o tio Bastião é irmão do meu sogro, saudoso Jacó de Biasi também. O meu sogro é primos irmão dela. Meu sogro Jacó de Biasi é primos irmãos da nona Zanaide, né, dona Zanaide? Sim, sim. Porque o meu sogro, ele é neto, ele é filho do Antônio de Biasi, é filho do Antônio de Biasi, que é filho do Matteo de Biasi, que veio da Itália. Isso. Mas então, vó, canta um pouco da América, América. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni di macchina e vapore, e sull'America noi siamo arrivati. América, 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 cosa sarà nostra América? América, 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 è un bel maciolino de fiori. América, 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 cosa sarà nostra América? América, 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 è un bel maciolino de fiori. E viva Dona Zenaide! Viva! Viva! Obrigado. E viva a Dilma, que é filha dela! Obrigada! E a Joelma, nossa amiga. Quantos anos você tem, Dilma? 68. 68. Isso. E eu tenho 52. Que bom! Eu tenho 84. Quase 85. Quando quiser Graças aparecer, a Deus. Fazer mais entrevista com a avó, Sim. com certeza eu venho sim, Deus que tem o tempo. Fico Obrigada, muito, Joelma. Obrigada. Fico muito feliz. Hoje à noite estarei no programa do Edson Debona. É hoje que vai passar. Hoje, pelo tá. Facebook, pelo YouTube. Tá. Aí eu vou participar, lembrando aqui da história da nossa comunidade, enfim. O Edson de Bono me prometeu que ia me dar a música do Girassol e nunca me deu. Hoje eu vou lá, de certo, ele acabou
acabou esquecendo. A música do Girassol, meus anjos que estão ouvindo, do menino dela. Dona Zenaide, é verdade, você tinha falado mesmo comigo. Eu sim. não falei para você Falou, que eu podia. sim. Tenho que conseguir uma cópia. É. O Edson Debona fez uma música para o meu filho Mike Bianco de Biasi, que faleceu com 10 anos, no dia 28 de julho de 2005. Então, o nome da música é Mike Girassol dos Anjos. Por quê? Porque quando o Mike partiu, ele deixou sementinhas de girassol plantado e essas flores floriu. E eu escrevi a história da vida dele, né, quando eu tinha 5 meses de saudade que ele partiu. E escrevi a história e dei de presente a história para o Debona. E o Debona, com aquela história, ele se emocionou e se prontificou e fez uma letra. E é muito linda essa letra. Nossa, é linda, linda, linda essa E o música. Mike está lá escutando. Tá. Tá lá escutando. O Mike está lá escutando, o meu filho também está junto. Você tem um filho falecido, Sim. e a gente fica feliz porque eles partiram, mas eles estão vivos nos nossos corações. Não, Com certeza. Nunca com vão certeza. deixar de existir aqui dentro, né? E como disse o padre João Paulo de Ala, quando veio visitar a Grutinha lá no local onde o Mike faleceu, a gente só morre quando a gente não lembra da gente, ele disse. Não lembra mais, verdade. as pessoas não são mais lembradas. E Aí eu fiquei feliz e disse assim, padre, eu disse, isso eu sempre disse. O Mike está vivo, eu disse, lá com Deus e no coração das coração pessoas da que gente. demonstram carinho por ele. E essa música, Mike Girassol dos Anjos, eternizou, né, o nome dele, a história dele, né? Eu vou partir, mas a música vai ficar, né? Nós vamos partir, a música vai ficar. Com certeza. E a lembrança dele sempre fica. E hoje à noite, daqui a pouco eu estarei lá, agora já é quase 6 horas, às 7h30 da noite desse dia 5 de março, né? De abril, eu estarei lá no Edson Debona. Então, deixa eu te contar uma coisa que Que bom, aconteceu que bom. depois que Deixa o ela meu filho contar daí. foi. Tá. Vamos gravar mais um pouquinho aí com ela, então. O meu marido, ele plantou uma roça de arroz lá no Rio Belo, nós já morava aqui, na praça. Tá. E um dia eu olhei, eu disse, onde é que está a tua aliança? Da boda de ouro, né? Tá. Perdi. Mas aquilo, eu disse, mas eu não posso ficar sem essa aliança. E procurava, eu dizia para a moça que trabalhava comigo, até no ralo, por tudo, procura ver se tem essa aliança. Um dia minha cunhada veio aqui, nós fomos lá no Rio Belo, reviremos tudo, aquela pilha de arroz que foi batido, né? Procurar. E um domingo de noite eu sentei assim nos pés da cama, assim, e eu disse, Roni, me ajuda a achar aquela aliança. A mãe não pode ficar sem a aliança das bodas de ouro. Me ajuda, Roni, me ajuda a achar. O Rony era seu filho. Aquele que morreu. Uma voz vinda, não sei de onde, falou assim, está dentro do saco do arroz. Eu tinha 2 sacos de arroz, assim mais para baixo. E aí parava uma mulher comigo, até ontem ela veio passear aqui. Aí ela disse, ela chegou na segunda, o que eu faço primeiro? Eu disse, deixa tudo aí, vamos lá virar aquele saco do arroz que a aliança está lá dentro. E ela começou a rir, ela estava assim atrás de mim. A avó virou vidente, é? A avó virou vidente? Eu disse, deixa para rir depois. Está cedo para tu rir ainda. Aí descemos lá onde estava o saco do arroz. Um já tinha ido para a pila. E tinha um lá. Aí eu disse, vamos lá virar que a aliança está lá dentro. E ela começou a rir. Tu virou vidente, é? Eu disse, deixa para rir depois. Aí ela botou um pano no chão, pegou o saco, virou e pegou pelo fundo, ficou aquela pirâmide, né? Aí eu botei o joelho no chão e comecei, lá do comecinho. Comecei a fazer assim. Quando estava terminando, a aliança estava ali. Aí eu olhei para ela e disse, Lecita, na hora de rir, ela disse, vó, eu estou tudo arrepiado. Tu vai ter que me contar como é que tu sabia que essa aliança estava aí. Eu disse, não sei, nem eu não sei. Achei que eu sabia que estava ali. E estava ali. Já falei com os padres, perguntei. Eles não querem dizer foi teu filho que disse, mas eles dizem, né? Alguma coisa do além foi. Como é que eu tinha certeza que estava ali? Então tá.
Fica um abraço, agora emocionado já com esse depoimento dela. Eu também tenho muitos depoimentos, se fosse contado a vida do meu filho, depois que ele partiu. E não foi só isso, né? Tem mais coisa que a gente nunca vai esquecer. Apareceram sim sinais que a gente, né, tem aquela lembrança bonita dele, que a gente acredita que ele também está sempre presente, né, olhando pela gente. Então, com essa lembrança, né, com essa história que emocionou aqui da Dona Zenaide. Tchau, pessoal! Tchau. Gostaram dessa lembrança com a Dona Zenaide, pessoal? Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.